Começamos esta edição falando do novo decreto publicado pela Prefeitura de Cametá. A Zenildo Melo acompanhou a coletiva de imprensa. Boa noite, Zenildo. Explique melhor para a gente como foi. Isso, Josi. O lockdown em Cametá encerrou na última quarta-feira por volta das 21 horas. E ontem, quinta-feira, a nossa equipe de reportagem acompanhou uma coletiva de imprensa realizada pelo prefeito de Cametá, Vitor Cassiano, onde novas medidas de restrições foram colocadas em um novo decreto. Fica proibida a reunião entre pessoas, instituições públicas, particulares, não importa o quantitativo de pessoas, mas ainda está proibida. Algumas lojas foram autorizadas a funcionar sem lockdown. Portanto, essas lojas também devem entrar, ter acesso a este decreto para saber as novas regras. A gente conversou com o prefeito de Cametá, que em entrevista falou sobre as novas medidas para amenizar a situação e a proliferação da Covid-19 em nosso município. Na verdade, hoje Cametá vive um cenário do que foi o contágio há cerca de 20, 15 dias atrás. Um lockdown de 7 dias, ele tem um impacto nos números do boletim epidemiológico após cerca de 15 dias. Nós retiramos o lockdown, mas ainda mantemos os moldes do bandeiramento vermelho, com os comércios funcionando no formato delivery, pegue e pague, e também para pagamentos de contas. Mais 7 dias, e esse impacto é percebido após 15 dias de fechamento. Josi, o que a gente observou é que nesse novo decreto apenas a medida de lockdown foi retirada, mas que as restrições ainda continuam, como por exemplo, na hipótese do inciso 4º do capítulo 1º do artigo do decreto, toda e qualquer serviço de mototáxi e táxi de transporte por aplicativo de celular deverão exigir dos seus passageiros a comprovação de qualquer circulação que está amparada nos termos do decreto. Vale ressaltar também que qualquer viagem para o interior ou para a capital do estado ou outro município deve ser comprovada. As atividades religiosas devem ser realizadas via remoto. Também fica proibido visitas em casas, prédios, exceto pelo residente da casa ou do prédio e por pessoas que estejam desempenhando algum tipo de atividade essencial. Fica também autorizado o funcionamento com atendimento presencial ao público, os estabelecimentos que desempenham serviço ou atividades essenciais, conforme também estabelece o decreto e todos os seus protocolos. Toda empresa autorizada a funcionar deve também controlar o número de pessoas, limitando 1 por membro do grupo familiar. Então, todas essas regras estão disponíveis no decreto. Cametá não está mais seguindo o lockdown, mas o decreto ainda continua em vigor com as suas restrições e exigências. A gente também falou com o prefeito Vitor Cassiano sobre o Renda Pará do governo do estado. Como as pessoas agora estão fazendo para fazer o seu cadastramento e como a prefeitura também irá entrar nessa parceria com o governo do estado através da Secretaria de Assistência Social e o CRAS do município. Nós estamos utilizando a infraestrutura dos CRAS da cidade, São Benedito, Bairro Novo, Nova Cametá, Cidade Nova, todos os CRAS, assim como também nós estamos utilizando a sede da Secretaria de Assistência Social para realizar o cadastro, nesse momento, de feirantes, ambulantes, profissionais autônomos e também guardadores de veículos para fazer o cadastro no programa de transferência de renda. Lembrando que quem recebe o benefício do Bolsa Família ou tem algum veículo empregatício não pode receber o programa. Esse é um auxílio de renda que chega num momento importante. Olha, gente, que bom, né, que algumas medidas foram adotadas, né, as lojas vão poder estar atendendo agora de uma maneira restritiva também, seguindo o decreto, e claro que a gente pede a colaboração de todos. Não saia de sua casa sem o uso de máscara. Esse é um dos itens mais importantes, se não for o mais importante. Por quê? Porque você se protege o seu próximo também. Outra coisa, uma das coisas que eu não concordei, né, no decreto foi
o fechamento das igrejas. Então a gente pede aqui a colaboração do Poder Executivo, né, que mantenha as nossas igrejas evangélicas, católicas, tá, abertas, com restrições no número de fiéis. Por que eu peço isso? Porque a gente está vivendo um momento tão assustador, devastador, triste, onde a maioria das pessoas procuram as igrejas para fortalecer a sua fé. E as igrejas agora, nesse decreto, se mantêm fechadas. Então vamos ter um pouco mais de bom senso, olhar por esse povo que precisa da palavra de Deus. Claro que a gente busca Deus o tempo todo no nosso coração, mas acima de tudo, quando tem a porta de um templo de Deus aberto, as pessoas se acolhem, se refugiam lá para ouvir uma palavra de fé, tá? E, inclusive, a gente vai ter, Zenilton, daqui a pouquinho uma mensagem do bispo da Diocese de Cametá. Muito bem, a gente vai acompanhar daqui a pouco uma mensagem do bispo da Diocese de Cametá, né, trazendo aqui para a gente um pouco mais de conforto também. Na nossa última edição, a gente também acompanhou, né, 2 igrejas evangélicas aqui, fazendo ações sociais. Quem puder, né, ajudar a Assembleia de Deus, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, na arrecadação de alimentos. Isso também é muito importante. Temos várias ações sociais sendo movidas no nosso município, e claro que a gente louva e parabeniza cada uma dessas instituições, né, por essa bela iniciativa. Agora eu mudo de assunto para falar para você que a Diocese de Cametá publicou para as 20 paróquias dos 10 municípios do território diocesano as novas medidas de restrições contra a Covid-19. Acompanhe no pronunciamento do bispo da Diocese, Dom Altevi. Querido povo de Deus da Diocese de Cametá, estou chegando até vocês com mais algumas orientações para este momento em que, dado ao agravamento da Covid-19, precisamos realmente tomar os devidos cuidados. Por isso, segue algumas orientações para as nossas celebrações. Primeiro, que seja respeitado o limite máximo de pessoas no estabelecimento, no templo, nas comunidades, que são contidos nos decretos municipais. As igrejas devem disponibilizar para os fiéis álcool em gel ou álcool líquido de 70% e outros produtos desinfetantes. A igreja e nas demais dependências da paróquia, comunidade, é obrigatório o uso da máscara o tempo todo, por todos. E também nós estamos lutando para que o tempo da missa seja cada vez mais diminuído, no máximo 1 hora de celebração, para que o povo não fique reunido no mesmo lugar por muito tempo. Por isso mesmo, foi pedido aos padres, aos párocos, para aonde está vinculados a celebração da Eucaristia com adoração, com novena, ser desvinculado só a celebração da Eucaristia e adoração, novena ser feita em outros momentos. E assim, nós vamos, com a graça de Deus, levando em conta outras orientações, outros tópicos orientativos, colaborar com os decretos, colaborar com as autoridades municipais e também da saúde, para que assim nós possamos lutar e vencer esta batalha. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Dom Altevi. Lembrando que a Diocese de Cametá também informou que Domingo de Ramos, celebrado no dia 28 de março, será transmitido pelas redes sociais das paróquias, onde os municípios proíbem, né, os decretos proíbem os atos religiosos presenciais. Já as demais cidades da Diocese que estão com seus cultos e missas presenciais liberados devem seguir aí todos os protocolos de prevenção. O mês de março é dedicado à prevenção do câncer de colo de útero. Nosso repórter Zenildo Melo está com a enfermeira Isabel, que vai explicar melhor para a gente, né, sobre essa data tão importante que é comemorada aí no mês de março. Isso, Josi. Boa noite a você e a todos. A gente está aqui no CRISMIC, que é um dos pontos de referência para o tratamento e prevenção do câncer de colo de útero. Mas vale lembrar que todas as unidades de saúde também
já tem o tratamento, as suas salas específicas a esse tratamento. E como você mesmo disse, a gente está no mês de março, que é o mês de Lilás, mês dedicado à prevenção e cuidados do câncer de colo de útero. Para isso, a gente vai conversar com a enfermeira Isabel, que já está aqui do meu lado. Enfermeira, muito boa noite, muito obrigado pela sua entrevista. Desde já, explique para a gente o que é o câncer do colo de útero, que muitas pessoas não sabem ou não têm aquela consciência ainda. Boa noite, Josi, a todos. Bem, o que é que a gente pode falar um pouquinho? O câncer de colo do útero, ele é uma lesão, né? É uma em decorrência do HPV. Tá? Então, por isso que a gente vem já há muito tempo com a campanha Março Lilás, além de ser, logicamente, o mês da mulher, né? A gente traz, né, esse cuidado para o mês, né, que é específico para a gente estar trabalhando, principalmente a prevenção, né? O câncer do colo do útero, ele é um câncer lento, que muitas vezes acaba sendo descoberto no momento que já não há possibilidade de cura, né? Porém, se ele for descoberto no início, a probabilidade de cura é muito grande. Então, vale ressaltar essas prevenções e cuidados. A partir de quantos anos já se pode fazer esse diagnóstico, digamos assim? A gente recomenda, na realidade, a questão do preventivo, PCCU, que nós chamamos, né? Pelo Ministério da Saúde, ele preconiza a partir de 25 a 60 anos, né? Porém, a gente sempre orienta todas as mulheres que façam o preventivo a partir do momento que já estão mantendo relação sexual. A gente sabe que hoje as nossas meninas, elas mantêm a relação sexual muito precocemente, né? E isso faz com que haja essa necessidade também de realizar o preventivo. E para os meninos também, para as meninas, já há também a questão da vacina para o HPV, né? Explique para a gente. Sim, a vacina já existe, ela faz parte do calendário nacional, né? E as vacinas, né? A gente tem até um banner aqui para explicar um pouquinho melhor. A vacina contra o HPV, as meninas podem realizar a partir de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. O porquê dos meninos, enfermeiras? Porque são os transmissores do HPV, né? Para as meninas. Então, por isso que há essa necessidade dos meninos vacinarem também. Muito bem, a gente está acompanhando também um slide aí na tela, onde mostra também essa prevenção, cuidados e tratamentos através também da vacina contra o HPV. Enfermeira, para quem vai procurar em uma das unidades de pronto atendimento aqui do nosso município, no caso das UBSs, que tem os tratamentos também, há também o kit, né, que é o que a senhora vai apresentar agora para a gente, falando um pouco desse kit, porque muitas mulheres, principalmente, ainda têm um certo receio, um certo preconceito de fazer esse tratamento, né? Explique para a gente. Certo. No momento da coleta do preventivo, do PCCU, né, a gente tem um kit que já ele é estéril, né? E para poder fazer essa coleta, tá? Eu vou estar apresentando aqui, porque algumas mulheres, muitas vezes, a gente percebe que no nosso município, e eu acho que de um modo geral, a grande maioria delas nunca realizou. A gente percebe muito isso. Então, a gente vem tentar mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que não dói, que não machuca, que não sangra, né? Porque elas ainda têm essa ideia de que no momento que vai realizar o preventivo, vai machucar, vai sangrar, né? Então, esse aqui é um kit, né, que já vem pronto, tá? Essa aqui é a escovinha, a escova endocervical, tá? Que é feita, né, para fazer a coleta, a espátula, tá? E esse aqui é o espéculo, tá? São esse kit que são feitos. E nós temos a lâmina e a luva, né, estéreo. É importante ressaltar que no momento dessa coleta não vai doer, não vai machucar, não vai sangrar, como muitas dizem, né? Pode haver sangramento? Pode. Se estiver muito próximo, né, do ciclo menstrual. Como você vai fazer uma coleta no colo, né? Aqui nesse colo, ela vai funcionar exatamente dessa forma, né? A gente faz a colocação do espéculo, né, para poder visualizar esse colo, para ver como é que está esse colo, né? E faz a retirada dessa secreção, que vai ser encaminhado, né, para o nosso laboratório central, o LACEN, que fica em Belém do Pará.
Muito bem, enfermeira. Explicado aí como funciona mais ou menos esse preventivo. É importante a gente lembrar e ressaltar que o tratamento e prevenção não se resume só no mês de março. Segue sim por todo o ano, né? Sim, durante todos os anos as nossas unidades de saúde do município, elas fazem a coleta, né? E é importante também ressaltar a situação que todas as mulheres, né, que fazem parte do Bolsa Família, elas são obrigadas a realizar uma vez no ano o preventivo, né, o PCCU. Então é importante ressaltar isso, que já é das obrigações de quem tem a questão da Bolsa Família, tá? Então isso, os benefícios do governo, né? Importante é a gente solicitar que essas mulheres, elas venham até as unidades de saúde, né? Todas as unidades do município, elas fazem essa coleta durante todo o ano. Então não deixe para a última hora, não faça só no mês de março, né? A gente tem que estar sempre ressaltando isso, que é necessário se fazer todos os anos o preventivo. Muito bem, enfermeira. Então é isso, Josi. Tiramos um pouquinho das dúvidas das pessoas também que ainda encontram-se acomodadas em relação ao câncer do colo do útero. E para você que tem ainda algumas dúvidas, a gente vai publicar na nossa página da TV Cametá no Facebook sobre esse mês dedicado, que é o mês de Lilás, de prevenção e cuidado do câncer do colo do útero. Josi, a gente volta com você. Obrigada, Zenildo, e também a enfermeira Isabel pelas informações. E o CRISMIC informa também que as pacientes que fizeram o seu exame de preventivo, o resultado já está disponível, tá? Para vocês irem buscar. E as pessoas que ainda não fizeram, as mulheres que ainda não fizeram, façam, gente, façam, cuidem-se, tá? Porque é muito importante, esse exame salva vidas, tá? Estamos de volta, agradecendo a audiência do seu Sérgio Moraes, lá no bairro São Raimundo, também aos funcionários do Hospital Santa Luísa de Marilac, a UPA 24 horas, todos que acompanham o nosso JR Cametá, gostam de se manter informado com a notícia de credibilidade, com respeito a você que está do outro lado, nosso muito obrigada, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, continue ligado aí no nosso JR Cametá. Agora eu quero mudar de assunto, porque eu quero falar para você de um assunto muito importante, que é a falta de estrutura aqui no nosso município na área da saúde. Um dos maiores problemas no enfrentamento do coronavírus. Tudo isso, gente, traz desgaste físico, mental, tanto para quem precisa de atendimento, quanto para os profissionais da área da saúde, principalmente os que estão na linha de frente. Mas esse problema não é de agora, esse problema é antigo, tá? E a gente pede às autoridades do nosso município, às autoridades competentes, que olhem para o hospital regional, que busque junto com seus deputados, governo do estado, enfim. Esse problema é antigo, não é da agora. A falta de UTI no principal hospital regional da região, que abrange 5 municípios. É uma vergonha até agora não termos uma UTI neste hospital. E quando a gente vê o choro dos pacientes, das pessoas perdendo os seus familiares, é mais triste ainda. Acompanhe na reportagem. Júlio Estumano perdeu a mãe de 77 anos para a Covid-19. Há 10 dias, ela estava internada no Hospital Regional de Cametá. Na tarde de anteontem, ela foi entubada e aí aguardando um leito para transferência para a capital. Mas até o presente momento o leito não foi disponibilizado, por isso ela veio hoje, ela evoluiu a óbito. Dona Maria Estumano foi mais uma das vítimas que entrou para a triste estatística de 152 mortes pela pandemia no município cametaense. A dor de quem perde um ente querido é imensurável. Então a minha mãe ela teve problema pulmonar, ela precisava de um leito de UTI com respirador e aqui não tem. A gente entende, a carência é muito grande aqui no hospital, a demanda é grande, os profissionais de saúde se desdobravam para atender, mas não tem equipamento, né? Então ela precisava de um leito na capital
e esse leito não foi disponibilizado. Nós entramos até no Ministério Público para ver se conseguia, mas a gente não conseguiu. Ainda de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde aqui de Cametá, o município registra até o momento 6.296 casos confirmados da Covid-19. Nos últimos 2 dias foram registrados 5 óbitos e 35 pacientes encontram-se hospitalizados aqui no Hospital Regional e na unidade de pronto atendimento 24 horas. E para suprir a demanda dos pacientes, o principal hospital do Baixo Tocantins, referente no atendimento à Covid-19, ampliou o número de leitos para 43. Segundo informações da direção do próprio hospital, a unidade de saúde está com 65% dos leitos ocupados. E com a falta de leitos de UTI, muitos pacientes são transferidos para a capital do estado. Para a família, só resta pedir em oração a cura divina. Como foi o caso da Zanilza, ao ver seu pai sendo transferido para o hospital de campanha em Belém. Segunda-feira ele deu entrada aqui no hospital, mas ele já vinha sentindo apenas uma tosse, não tinha febre. Ele não sentiu os outros sintomas, só essa tosse. E devido a essa tosse, começou a dar canseira. Quando a gente percebeu logo isso, a gente já trouxe. Então, o corona, ele reage, o que a gente observa é que ele reage em cada organismo, em cada corpo, de uma maneira diferente. E a gente não tem que esperar febre, a gente não tem que esperar os outros sintomas. É uma pequena tosse, uma pequena dor de garganta, a gente já tem que procurar logo o recurso médico. Meu pai tem 76 anos e ainda mais, assim, o quadro dele ficou um pouco complicado devido à idade e devido a ele ter diabético, ser uma pessoa diabética. Aí se agravou, mas mesmo assim conseguimos, aqui no hospital foi muito bem recebido, muito bem medicado. Nossa esperança é somente Deus. Ele é a esperança para todos aqueles que estão aflitos, que estão abatidos. Nós sabemos que nós estamos passando momentos difíceis, né? Mas quando a gente crê num Deus Todo-Poderoso, que a gente tem Ele no nosso coração, a gente tem a certeza de que dias melhores virão. Acompanhe o meu pai, traga ele de volta. Meu pai vai deitado, mas ele vai voltar em pé, glorificando e exaltando o teu santo nome. Acompanhe essa equipe médica, unge a mão desses médicos que têm sido usados por ti, meu pai. Que eles venham ser, meu Pai amado, ali, teus mensageiros, teus profetas, para trazer cura. Meu Pai, para ter sabedoria, para estar ali, Senhor Jesus, auxiliando cada paciente que chega, Senhor Jesus. Use-os como teus instrumentos, Senhor. Olha, os nossos sentimentos a toda a família da Dona Maria Stumano, lá da localidade de Bom Jardim. Como você acompanhou aí o depoimento do filho dela. O Hospital Regional informou que somente na unidade de saúde, até o momento, 27 pacientes encontram-se hospitalizados. Dos 27, 23 pacientes estão em estado moderado, 4 entubados. A transferência do paciente que a gente acompanhou na reportagem é o conhecido seu Vavá Ranieri, lá da fazenda. E claro que a gente fica aqui em orações, pedindo que Deus abençoe, dê a recuperação de sua saúde, tá? E não só a ele, mas a todos os outros pacientes que estão nesta situação, que muitas orações possam ser feitas, tá? A todos os pacientes que estão em situação como essa, no enfrentamento desta pandemia. JR vai ficando por aqui, desejando a você uma boa noite, um ótimo final de semana, muita luz no seu coração. Nos vemos na segunda-feira. Até lá.